Você já conheceu alguém que tinha o título e mais não tinha o respeito? O gerente que ninguém ouvia. O diretor que precisava gritar para ser obedecido. O líder que só movia as pessoas quando assinava uma ordem. Já viu isso acontecer? Talvez você mesmo já tenha estado nesse lugar. E sabe o que é mais perturbador nessa situação? A pessoa acredita que está liderando. Porque tem o cargo. Tem o título. Tem a autoridade formal. Mas liderança não é cargo. Nunca foi. Hoje abrimos o segundo arquivo. Bem-vindo ao arquivo oculto da liderança. Das 21 leis que John Maxwell identificou sobre liderança, a segunda pode ser a mais subversiva de todas. Não porque seja difícil de entender, mas porque ela destrói uma crença que muita gente carrega há anos. A crença de que liderar é uma questão de posição. A lei da influência diz o seguinte, e a verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Parece simples. Mas quando você começa a aplicar esse princípio à realidade ao redor, tudo muda de forma. O problema do cargo. Maxwell conta uma história que ficou famosa nos círculos de liderança. Um homem é promovido a líder de uma equipe. Ele acredita que agora, com o título, as coisas vão mudar. As pessoas vão ouvi-lo. Vão seguir sua direção. Vão respeitar suas decisões. Na primeira reunião, ele fala. As pessoas ouvem por obrigação. Concordam com a cabeça. Saem da sala e fazem exatamente o que fariam antes. O que aconteceu? Ele tinha o cargo. Mas não tinha influência. E aqui está o ponto central dessa lei, você pode ser nomeado gerente, mas ninguém pode te nomear líder. Liderança não é uma nomeação. É uma conquista. Maxwell é direto, e se você acredita que o cargo te dá liderança, tente dar uma ordem em uma organização onde você não tem influência e veja o que acontece. Há diferença entre poder e influência. Vamos abrir um arquivo dentro do arquivo. Existe uma distinção que poucos fazem de forma consciente e a diferença entre poder e influência. Poder é a capacidade de forçar uma ação. Você tem poder quando pode punir, demitir, ameaçar ou recompensar. Poder funciona enquanto a ameaça existe. Influência é diferente. Influência é a capacidade de mover pessoas sem precisar da força. Sem precisar da ameaça. Sem precisar de nada além de quem você é e do que você representa para elas. O poder se esgota quando o cargo vai embora. A influência permanece. Pense nos líderes que marcaram a história. Nelson Mandela saiu da prisão depois de 27 anos sem cargo algum. Sem título. Sem estrutura formal de poder. E moveu um país. Por quê? Porque influência genuína não depende de posição. Ela se acumula ao longo do tempo, através de caráter, de consistência e de conexão real com as pessoas. Os 5 níveis de liderança e o contexto da lei. Para entender a lei da influência em profundidade, é preciso conhecer algo que Maxwell desenvolveu ao longo de décadas, os 5 níveis de liderança. O nível 1 é o nível do cargo. As pessoas te seguem porque são obrigadas. É o nível mais frágil de todos. Você só tem autoridade enquanto tem o título. O nível 2 é o nível do relacionamento. As pessoas te seguem porque gostam de você. Você começou a construir conexões reais. Esse nível já envolve influência genuína, ainda que limitada. O nível 3 é o nível dos resultados. As pessoas te seguem porque você produziu algo. Você provou sua competência. Sua influência cresceu porque suas ações falam mais alto que suas palavras. O nível 4 é o nível do desenvolvimento de pessoas. As pessoas te seguem porque você as ajudou a crescer.
Esse é o nível onde a influência começa a se multiplicar, porque você não está apenas produzindo resultados. Você está criando outros líderes. O nível 5 é o pináculo. Pouquíssimas pessoas chegam aqui. É o nível da lenda. As pessoas te seguem pelo que você representa, pelo legado que você construiu ao longo de uma vida inteira de liderança. A lei da influência atravessa todos esses níveis. Mas começa no momento em que você decide sair do nível 1. E a maioria das pessoas nunca toma essa decisão de forma consciente. História real, em Lincoln e a influência sem cargo. Maxwell usa um exemplo histórico poderoso. Abraham Lincoln, antes de ser presidente, tinha muito pouco em termos de posição formal. Veio de uma família pobre. Teve pouca educação formal. Falhou em negócios. Perdeu eleições. Mas ao longo do caminho, Lincoln construiu algo que nenhum cargo podia dar, a confiança das pessoas. Ele ouvia quando os outros falavam. Ele admitia quando estava errado. Ele tratava seus adversários com respeito. Ele era consistente entre o que dizia e o que fazia. Quando chegou à presidência, em um dos momentos mais fraturados da história americana, Lincoln não liderou pelo poder do cargo. Ele liderou pela influência que havia construído ao longo de uma vida. O cargo amplificou sua influência, mas não a criou. Essa distinção é fundamental. Como a influência é construída e os pilares. Maxwell não deixa a lei como uma observação filosófica. Ele mapeia como a influência é construída na prática. E os pilares são mais simples do que parecem. O problema é que simples não significa fácil. O primeiro pilar é o caráter. Influência começa com quem você é quando ninguém está olhando. Pessoas percebem inconsistência entre o que você prega e o que você pratica. E essa percepção, uma vez formada, é quase impossível de reverter. Caráter não se constrói em momentos grandiosos. Se constrói nas pequenas decisões do dia a dia. O segundo pilar é a competência. Você precisa ser bom no que faz. Não perfeito, mas bom o suficiente para que as pessoas confiem no seu julgamento. Competência te dá credibilidade. E credibilidade é o combustível da influência. O terceiro pilar é a conexão. Influência não flui de cima para baixo. Ela flui entre pessoas que se sentem conectadas. Líderes de alta influência são líderes que genuinamente se importam com as pessoas ao redor. Não como recurso. Como gente. O quarto pilar é a consistência. Influência se acumula ao longo do tempo. Não acontece da noite para o dia. E ela se destrói muito mais rápido do que se constrói. Um líder consistente, que aparece, que entrega, que mantém sua palavra em todas as condições, constrói um depósito de confiança que vira influência. O quinto pilar é a generosidade. Líderes de alta influência dão antes de receber. Compartilham o crédito. Desenvolvem as pessoas ao redor. Abrem portas. Quando você investe nas pessoas, elas investem em você. Não por obrigação. Por gratidão genuína. O paradoxo da influência. Aqui está algo que Maxwell observa e que vai contra o instinto de muita gente. Quanto mais você busca influência como objetivo, menos você consegue. Influência não é um troféu que você conquista. É uma consequência de quem você se torna e de como você trata as pessoas. As pessoas que mais pensam em sua própria influência, que gerenciam sua imagem, que calculam cada movimento para parecer poderosas, geralmente constroem algo muito mais frágil em uma aparência de influência. Ela funciona por um tempo. Mas não resiste à pressão. A influência real se constrói quando você para de pensar em si mesmo e começa a pensar nos outros. Quando seu maior interesse é o crescimento das pessoas ao redor,
algo paradoxal acontece, elas te seguem com uma lealdade que nenhum cargo pode comprar. Maxwell chama isso de a ironia da influência. Você a encontra quando para de procurá-la diretamente. A influência negativa e o lado sombrio. Esse é o ponto que os livros de liderança positiva raramente tocam. A influência não é neutra. Ela pode construir e pode destruir. Existem líderes com influência extraordinária que a usam para servir. E existem líderes com influência extraordinária que a usam para manipular, para controlar, para explorar. A história está cheia de exemplos dos dois tipos. E aqui está o dado que ninguém gosta de ouvir: a mecânica da influência negativa e da influência positiva é a mesma. Caráter, consistência, conexão, competência. Funcionam tanto para líderes que elevam quanto para líderes que dominam. A diferença está na intenção e na direção para onde a influência aponta. Um líder que usa sua influência para crescer às custas das pessoas ao redor pode ter resultados impressionantes no curto prazo. Mas a influência negativa tem um prazo de validade. Porque as pessoas, eventualmente, percebem. E quando percebem, a queda é proporcional à influência que foi construída. Aplicação prática: e o que fazer amanhã? Vamos sair da teoria mais uma vez. Se você é um líder agora, em qualquer nível, aqui está o que a lei da influência exige de você na prática. Primeiro, avalie onde você está construindo sua autoridade. Você está pedindo para as pessoas te seguirem pelo cargo? Ou está ganhando o direito de ser seguido todos os dias? Existe uma diferença enorme entre os dois. Segundo, identifique as pessoas ao redor que têm influência informal. Em toda organização, existem líderes sem cargo. Pessoas que ninguém nomeou, mas todo mundo ouve. Preste atenção nelas. O que elas têm que você ainda não tem? Terceiro, invista nas pessoas antes de precisar delas. Influência se constrói no momento em que você não precisa de nada. Quando você ajuda, quando você abre espaço, quando você reconhece o trabalho dos outros sem nenhum interesse imediato, você está depositando no banco da influência. Quarto, seja consistente nas pequenas coisas. Pontualidade. Cumprimento de promessas. Honestidade nas conversas difíceis. As pequenas inconsistências destroem influências que levaram anos para ser construídas. Quinto, desenvolva pessoas intencionalmente. Maxwell diz que o maior legado de um líder não é o que ele construiu. É quem ele formou. Quando você dedica tempo a desenvolver as pessoas ao redor, você multiplica sua influência de uma forma que nenhuma posição pode fazer. Conclusão, em tom grave e pausado. A lei da influência não é uma lei confortável. Ela tira de você a ilusão de que um cargo resolve o problema da liderança. Ela diz que você precisa ganhar, todos os dias, o direito de ser seguido. Não é uma conquista definitiva. É uma prática contínua. E o que Maxwell deixa como legado nessa lei é uma pergunta simples e mais pesada. Se você perdesse seu cargo amanhã, quantas pessoas continuariam te seguindo? Pausa longa. Essa pergunta tem uma resposta. E ela mede sua influência real com uma precisão brutal. O que você vai fazer com essa resposta? Pausa. Esse foi o segundo arquivo. Aqui no Arquivo Oculto da Liderança, não celebramos títulos. Investigamos o que está por trás do poder real. Se esse conteúdo fez você pensar e ele cumpriu sua função, inscreva-se. O próximo arquivo já está sendo preparado. O arquivo está aberto.